Voltamos. Vamos chamar. Boa noite. Tudo bem com todo mundo? Vamos adicionar a Anne, ver se dá certo agora. Oi, Margarete. Agora deu certo. Oi, Li. Tudo bem com todo mundo? Amiga, não está me vendo. Você não está aparecendo. O que acontece, hein? Não Alguma sei. coisa no seu celular. Tu tá conseguindo. Tu tá conseguindo me ver? Tu vê o que pra você? Uma nuvem. Nada. Você não está aparecendo nada, só sua voz. Eu vou reiniciar o celular. Tá bom. Pessoal, enquanto ela tenta entrar, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a questão do peso na quarentena, né? Então, muitas pessoas me procuram, perguntam, ela não tá aparecendo ali, ela não tá conseguindo conectar, ela saiu e vai entrar de novo. Muitas pessoas estão com dúvidas, pois estão tendo problema de aumentar o peso, né? Foram feitos vários levantamentos nesse sentido em diversos países, tá? Um deles que eu vou falar é um levantamento francês. Esse levantamento francês, eles detectaram que 57% dos franceses tiveram um aumento de peso em média de 2,5 kg em 2 meses de quarentena, tá? Nós já estamos indo para o quarto mês. Quarto mês, julho, né? Começou em março e já estamos indo para o quarto mês de confinamento, nessa questão do Covid, né? Então, no começo, as pessoas estavam pensando assim: eu vou deixar para depois, eu vou voltar a me cuidar no pós-quarentena, eu vou voltar a fazer exercício depois, eu vou voltar a ir na Nutri depois. Porque todo mundo estava pensando que ia passar logo, né? Que ia ser só um mês, ia ser só 2 meses, mas a coisa está se estendendo, né? E então vários levantamentos têm sido feitos. Aqui no Brasil também foi feito um, e esse brasileiro ele mostrou que de quatro em cada 10 brasileiros aumentaram de peso na quarentena, né? É quase a metade. E lembrando que não foi feito agora, foi feito no mês passado, então agora já deve estar com esse número um pouco maior. Então, é em cima desse levantamento que a gente vai conversar aqui com vocês. Ela não tá conseguindo conectar. Então, eu vou conversando aqui com vocês. Fala aqui para mim no comentários como vocês estão, se vocês estão percebendo isso, se as pessoas que vocês conversam estão com esse tipo de problema. A Lígia disse que ela come por ansiedade, por falta de perspectiva, devido a algumas notícias tristes que ela vê. Uma das causas realmente desse aumento de peso é a ansiedade, né? E aí, com relação ao Covid, como a gente não tem perspectiva de quando vai melhorar, o que vai ser, o que esse vírus vai trazer para a gente,
tanto quanto agora, quanto depois, porque a gente não sabe o que o vírus vai causar na nossa saúde, né? Agora vai dar. Peraí. Já, já ajeitei para ela entrar. Então a gente não sabe. Tu tá me vendo? Tô vendo a sua ferramenta. A minha ferramenta? Agora E agora? Agora eu tô te vendo. E pra mim fica em preto. Tá tudo certo. Deixa quietinho para não cair de novo. Deixa assim. Gente, que coisa estranha não me ver. Deixa assim. Eu tava falando aqui com eles, já entrando no assunto, Anne, do levantamento que foi feito com os franceses, né? Que eles tiveram aumento de peso de 2,5 kg em média. E de 4 brasileiros em cada 10 também tiveram aumento de peso. Aí eu pedi para elas falarem algumas coisas, né? E uma delas estava falando que ela tem comido por ansiedade, e a Margarete também comentou do inverno. Então, juntou a questão ansiedade, confinamento, né? A falta de perspectiva, por a gente não saber quando que isso vai melhorar. A atividade física, eu já falei. E o inverno, porque no inverno as pessoas comem mais, né? Então, e é justamente sobre isso que nós vamos trazer essa ferramenta que apareceu aí um pouquinho para ela. Nós vamos falar, ela nada mais é do que um diagnóstico, né, sobre aonde que a gente precisa melhorar já, para não deixar para depois da quarentena, porque a gente não sabe quando vai acabar, né? E aí, cada vez mais, nós vamos nos angustiando, vai procrastinando. Então, nesse sentido que a gente montou já, nós estamos no 4º grupo, estamos lançando o 4º grupo agora, né, Anne? Que é o grupo Start, para ajudar vocês nesta fase. Muitas meninas já estão lá conosco, duas turmas já acabaram, e a terceira turma está em andamento. E a gente tem conseguido ajudá-los e também fazendo as lives, conversando com vocês, né? Muitas vezes. Mas, gente, não deixem para depois. Façam hoje o que vocês precisam fazer, né, Ana? Exatamente. E assim, a gente sabe que as dificuldades, elas existem. Elas só mudam de situação, só muda de contexto e só muda de local, né? Antigamente, muitas pessoas estavam com dificuldade no processo de emagrecimento por outros motivos. Então, estavam com dificuldade em relação ao trabalho, às vezes a rotina puxada. Mas hoje, a gente está com o inverso. Muita gente, apesar que agora, né, já começamos o comércio a abrir, muita gente voltando a trabalhar. Porém, a gente sabe que muita gente ainda está trabalhando em home office. Esse é o nosso novo. E a gente está aqui, né, fazendo os grupos, agora com desafios também, com todos esses projetos, justamente para quê? Porque a gente quer mostrar para vocês que existe uma nutrição diferente, que existe, sim, uma solução, um caminho nesse processo todo, que vai levar você no seu objetivo de emagrecimento. Mas, além disso, né, saúde, emagrecimento com saúde. Que é isso que eu e você a gente prega. Porque não adianta nada as pessoas quererem emagrecer com dietas restritivas, passando fome, deixando de comer o que gosta e voltar a engordar, né, Camila? Eu acho que é uma coisa assim, tanto que a gente encontra muito, tanto nos grupos como no consultório, pessoas que emagrecem, mas voltam a engordar. E não é esse o nosso intuito. Não. E falando para mudar efetivamente, né? Exatamente. E falando no tema da live, né, que é comece.
Ou seja, a gente precisa dar o primeiro passo nesse processo de emagrecimento. E esse comércio, ele precisa vir de você. Uhum. É uma escolha. E aí depende da sua escolha começar ainda nessa quarentena. Porque a gente imagina só a situação. Muita gente contando que está engordando na quarentena. A gente já escutou relatos de pessoas que engordaram 8 quilos na quarentena. Isso em 4 meses, a gente já está em 4 meses. A gente não sabe quando isso vai acabar. Exato. Então a gente não tem momento perfeito, né? É algo que tem muito, é autorresponsabilidade, a gente precisa fazer o que a gente pode com o que a gente tem. Momento perfeito nunca vai existir. Não, não. Nunca. Sempre ou vai ser o carnaval, ou vai ser o São João, ou vai ser a Páscoa, ou vai ser. Tudo sempre existe um meio. Só que quem quer, faz. Exatamente. Então a gente às vezes vai precisar acordar um pouco mais cedo, às vezes a gente vai precisar planejar mais, se organizar mais. E é isso, né, que a gente vem trabalhando com muito sucesso aí. E a gente já ajudou quantas pessoas, Camila, que você falou naquele dia para mim? Nossa, eu só não somei. Antes de somar. 99. 140. Com o primeiro, né? Com o primeiro do WhatsApp. Então, olha só, 140 pessoas a gente já ajudou. E a gente sabe que você que está aí do outro lado está sentindo frustração. A gente sabe também que muitas pessoas que estão aqui do outro lado, elas estão cansadas de tentativas de emagrecimento. Então, fazemos hoje um convite. Eu e Camila, a gente abriu o nosso grupo no WhatsApp. E você precisa ser rápida, porque o grupo ele vai fechar para entrada amanhã, terça-feira. Então você precisa entrar para participar, porque a gente vai dar todas as condições. Como funciona, o que você vai ganhar, os bônus, tudo vai ser dentro exclusivo do grupo do WhatsApp. Mas então vamos falar do tema de hoje, né? Vamos. A Margarete, olha, o grupo foi o meu suporte para iniciar a mudança e o meu emagrecimento. A Margarete participou do Start 1, ela gostou, está agora no Ser Consciente, que é um grupo mais avançado, e já está indo para o nosso segundo mês aí conosco, né, Margarete? Que bom ter vocês. E é bom falar disso porque é uma dúvida. As pessoas chegam a Start e Ser Consciente. Então, assim, o Start é o início, é a porta de entrada. Você entra no Start para depois passar pelo avançado. Então, estejam dentro do grupo, lá no nosso WhatsApp. Para você participar, está na bio, tanto do Instagram aqui de Camila como do meu, para você realmente entrar e acessar, tá bom? E lá você vai ter todas as informações, conteúdo também que a gente está preparando com muito carinho, de acordo com as dificuldades que vocês vão falando para a gente. É isso aí. Então, sair da zona de conforto, né, gente? Que nem sempre é confortável. Todo mundo acha, a zona de conforto é confortável, é bom, tá ali, mas nem sempre ela é confortável. Estar na zona de conforto muitas vezes dói, né? Então a gente precisa se desapegar, né? Oli, esse ser consciente agora que está acontecendo, ele é totalmente diferente daquele que você fez, tá? Totalmente diferente. Pode fazer o Start sim, e até se você gostar, você pode fazer o Ser Consciente depois, tá? Porque ele é totalmente diferente, tá? A única coisa igual são as meditações de conteúdo, é bem diferente. Nós demos uma bela repaginada, eu e a Aniele, uma mentoria, nós participamos de uma mentoria, então ele está totalmente repaginado, tá? Ô, Anne, vamos então falar da ferramenta? Vamos sim.
Então, para a gente começar, Se alguém tiver aí lápis e papel, pode separar, porque nós vamos precisar. exatamente. Então, para a ferramenta de hoje, a gente vai usar uma ferramenta chamada a roda do comportamento. O intuito aqui é mostrar um pouco de comportamentos que a gente precisa ajustar. Para a gente começar algo, a gente precisa o quê? Saber como estamos. Então, é uma forma de autoavaliação. Então, dentro desse primeiro critério da ferramenta é como está o seu controle de impulsividade. Você tem controlado, e aí você vai responder, tá? Isso no seu caderninho. Você vai dar uma nota. Dê uma nota para você de 0 a 10. Qual o grau que você acredita que você tem controlado a sua impulsividade? O que é isso? É você agir com impulso. Você tem agido com impulso? Ou seja, eu estou aqui. Vamos supor que eu estou muito ansiosa, porque eu estou preocupada com algo. E aí, deu aquela vontade. Camila, vamos fazer uma brincadeira, tá? Você é a nutricionista, eu sou a paciente. Vamos. Então, ai, Camila, me deu uma vontade tão grande. Eu sei que ali, ó, na minha cozinha tem... Meu marido comprou um sorvete. Sorvete, Anne. Foi. Qual é Uma o sorvete? bacia de sorvete, tá? De chocolate. E você gosta? Pavê. Delicioso. Adoro. Tá? E agora? Eu tô ansiosa, estressada. O que é agir com impulsividade? Não vou pensar, vou no meu piloto automático e vou fazer o quê? Qual a primeira ação? Correr para descongelar. A cabeça ó, já vai criando estratégias. Isso, gente, acontece de forma o quê? Inconsciente. Automática. É automático. Você faz sem saber que está fazendo isso. Por quê? Porque isso já está instalado de forma inconsciente no seu cérebro. E aí você, tô estressada, eu sei que tem um sorvete. Uhum. E você já vai criando estratégias. Vou correr, vou pegar, vou descongelar e já vou colocar. E muitas vezes isso você vai colocando. E aí você está estressada, você vai tomar esse sorvete. E a forma como você toma esse sorvete? Assim, Na frente né? do computador. Devorando na frente do computador, sem sentir o gosto. Sem sentir o gosto, sem sentir o sabor. Uhum. E quando você viu, você comeu e não notou, você não sentiu. Uhum. Se a gente pergunta quanto, você não sabe dizer o quanto, você não sabe dizer o que sentiu, o sabor. Então, isso é agir com impulsividade. De 0 a 10, pense agora, né, a gente falando na sua rotina. E vamos colocar aqui nos últimos 30 dias. Como você tem agido com impulsividade? Você tem controlado isso? Começa a lembrar de situações passadas que aconteceram. E dê uma nota para você. E aí, já falando disso, a gente precisa entender o quê? Que a mesma estratégia que a gente utiliza, né, Camila, para pensar, vou ali descongelar e vou colocar a bola e vou tomar, é a mesma estratégia que a gente precisa usar o nosso cérebro para guiar estratégias que vão ajudar a quê? A ter o autocontrole. E outro comportamento. Por isso é tão importante entender o seu pensamento, entender o gatilho, conhecer o gatilho para ter mecanismos novos para não ter a impulsividade. Então, essa é a diferença de um tratamento prescritivo em que você vai no nutricionista, hoje em dia, N profissionais passam a dieta, o cardápio, e a diferença de você entender o seu comportamento.
né? Então, nós somos feitos de pensamento e ação. Então, precisa primeiro entender tudo isso para conseguir mudar. Exatamente. E para isso existem ferramentas, tanto da nutrição comportamental como do coach. Existem técnicas que você pode aplicar. Uma delas é a meditação, mas existem várias ferramentas. E a gente trabalha isso, inclusive, controlando o que? A ansiedade é no segundo módulo do nosso grupo Start. Desenhamos justamente para ajudar nesse controle. Então, coloca aí a sua nota de 0 a 10. Depois disso, vamos avaliar sobre esse autocontrole. Você tem se alimentado de forma distraída? Coloca a sua nota de 0 a 10. Você é o tipo de pessoa que todas as refeições come assistindo televisão? Todas as refeições você tem o hábito de vou pegar o prato e já vou comer aqui trabalhando no computador. Como está esse hábito junto com a sua refeição? Você se distrai o tempo todo? Vou ali, vou correr, vou pegar meu filho que está brincando. Como você tem feito isso? Né? Então, é muito importante observar essa distração. O comer distraído, né, Camila? É um dos gatilhos para o excesso, para você não saber distinguir a fome física da fome emocional. Comer de forma distraída é o que faz você não ter saciedade também na refeição. Então, dê a sua nota. Vocês vão ver que é comportamento. Que tudo que a gente está falando aqui vai muito além, como Camila falou, de um plano alimentar. Depois disso, a gente precisa avaliar o seguinte. De 0 a 10, dê a sua nota sobre você tem sabido dizer não aos outros? Exato. Isso é bem importante, né, Anne? Vamos dar exemplo. Né? Por exemplo, um exemplo. O seu marido chega com uma caixa de bombom e você nem tá com tanta vontade de comer chocolate assim, porque antes de ontem você tomou um belo sorvete de chocolate com calda de chocolate. E aí ele chega com aquela caixa e você come para agradar, né? Então isso é dificuldade de dizer não. Você pode agradecer, né? E deixa para um momento que você esteja com vontade. Exatamente. Tem vários outros exemplos, né? A gente precisa aprender a dizer não. Porque quando você não quer e você aceita como forma de ser educada, você está dizendo não para você. E aí, como fica a sua vontade e os seus desejos? Pensem sobre isso. Depois, temos então uma nota de 0 a 10 para você tem respeitado a sua fome física? De 0 a 10, o quanto que você come realmente porque está com fome. E não porque disseram que teria que comer. E aqui a gente entra com uma pergunta que as pessoas têm que perguntam muito pra gente, né, Camila? Precisa comer de 3 em 3 horas? E aí eu vou refazer com outra pergunta. Isso se chama fazer perguntas poderosas. Que é, você tem fome de 3 em 3 horas? A maior especialista é você do seu próprio corpo. Então, você tem que identificar. Se você tem fome de 3 em 3 horas, tudo bem. Vai ter dias que você vai ter mais fome, dependendo do que você comeu. Exato. Mas é importante respeitar. E não simplesmente ir pelo impulso. E entra o impulso, mais uma vez, aqui como exemplo. Então, pensa sobre isso. Quanto você respeita a sua fome física. Depois,
algo importante nessa roda do comportamento, você vai colocar uma nota de 0 a 10 para o quanto você tem sido realmente comprometida. Acho que essa palavra é uma das primeiras técnicas de coach que a gente aprende, né, Camila? Que é o comprometimento. Exatamente. Sem o comprometimento, você não faz nada. Exatamente. E tudo que a gente está falando aqui só vai fazer sentido na sua vida se você tiver comprometimento com si mesma. Mas antes de a gente pensar em comprometimento, eu acredito também que é importante a gente falar, Camila, sobre o porquê. O porquê para você. O que é ser saudável para você? O porquê. E tudo isso, gente, que eu tô falando aqui é para você refletir. Para você realmente anota essas perguntas poderosas, depois volta aqui, Camila vai salvar essa live. E se a gente conseguir, a gente não vai prometer, a gente vai colocar no YouTube também, porque o Instagram não tá deixando a gente salvar a live. Mas vai ficar aqui no IGTV de Camila, tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender que eu preciso ter um porquê muito grande para querer fazer algo. O emagrecimento só acontece se você tiver o chá. Alguém sabe o que é chá? Mas não é o chá de bebê. Será que as pessoas sabem? Vamos ver. Você sabe, Camila, o que é o chá que eu tô falando? Sabe. Comprometimento, habilidade e ação, é isso? Não. Conhecimento. Mas dá para ser isso também. A gente pode fazer adaptações. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter comprometimento, a gente precisa desenvolver algumas habilidades e, como consequência, atitude. Então, atitude. Ação. E digo mais, desses três letrinhas que a gente denomina de chá, o mais importante é a atitude. Exatamente. A gente precisa que vocês tenham atitude para que vocês tenham resultado. E a gente vai trazendo metas. Dentro do nosso desafio, a gente traz isso em formato de missões. Que vocês vão receber dentro do nosso grupo do Telegram. Então, é importante que você tenha o comprometimento. De 0 a 10, o quanto você está comprometida com o seu projeto de vida. Além disso, você precisa também pensar em um prazo a longo prazo. De 0 a 10, o quanto você tem pensado tudo isso a longo prazo. Como assim, Nutris? Emagrecimento é para a vida. A gente quer que vocês emagreçam para não voltar mais a engordar. E aí, é abandonar aquele, quando chegam no consultório, né? Eu quero emagrecer 4 quilos até o Natal. Eu quero emagrecer 3 quilos para o casamento do meu filho para eu entrar no vestido. É abandonar essa ideia. É mudar o pensamento. Exatamente. Ressignificar todo esse comportamento e essa maneira de conexão que você tem em relação ao seu processo de emagrecimento. Porque se você tem um projeto de eu quero emagrecer 4 quilos até o Natal, até o casamento, infelizmente, esse projeto vai acabar quando essa data começar. Então, a gente precisa que esse projeto seja de vida. Eu e Camila, a gente tem aí a nossa promessa, e a gente tem essa promessa porque a gente já viu que isso pode acontecer, que é você emagrecer até 4 quilos em 30 dias. Mas não é só o peso que vai mudar. Então, a gente precisa ter essa meta a longo prazo. Que essa mudança ela vai acontecendo e que você vai conseguir emagrecer. Eu tenho uma paciente, Camila, que ela participou do meu primeiro grupo de emagrecimento.
Uhum. presencial na época. Foi em 2016. 2016. Ela emagreceu 15 quilos. Tá? E hoje, 2020, a gente sempre mantém contato, sempre quando ela vê alguma coisa, ela vem falar comigo. E ela mantém esse peso. Ela emagreceu e mantém o emagrecimento. E é isso. A gente fica muito feliz e tem vários outros casos que mantêm o emagrecimento. E é isso que a gente busca como profissional. Então, você precisa se comprometer e pensar isso para a sua vida. Outro ponto muito importante, quando a gente fala em emagrecimento e essa mudança de comportamento eu tenho me elogiado. Parece algo muito simples. E é simples. Mas muitas vezes difícil para algumas. Eu não gosto dessa palavra difícil, desafiante para algumas pessoas. É autocompaixão, né? É autocompaixão. Exatamente. Vemos que muitas pessoas têm dificuldade de olhar no espelho e se elogiar. E elogiar por pouco que tem feito. Então, de 0 a 10, qual nota você dá para esse elogio? Você tem elogiado pelas pequenas coisas que você faz? Você tem elogiado porque você, nesse primeiro momento, conseguiu iniciar o seu projeto? Só o fato daqui, hoje, você que está assistindo a nossa live, participar do grupo do WhatsApp, conhecer a nossa proposta de acompanhamento, de grupo, a proposta de ter aí 2 nutris para ajudar. Só o fato de você tomar essa decisão já é uma forma de você ter tomado uma decisão e poder se elogiar. Um autocuidado. Já é uma forma de um autocuidado. Então, não tem como. Eu sempre digo para todas que passam pelo nosso programa e para você que vai passar. Não tem como você entrar desse projeto e não sair diferente. Não tem como. Porque é profundo. Não é só sobre comer. Porque se fosse só sobre comida, se fosse só sobre dieta, você emagreceria. Grupo, né? Você não precisava do grupo, você faria isso no Google. Até aplicativo hoje existe. Mas e a sua emoção? Exato. Então, se elogiar é importante. Elogiar pelo pouco que você faz. Porque isso vai gerar algo em você que é fundamental no processo de emagrecimento. Sabe o que é? Motivação. E se elogiar, eu gosto muito de falar sobre isso, Camila, porque quando a gente se elogia, a gente vai aumentar algo muito importante também no processo de emagrecimento, que é a nossa autoestima. Uhum. E a gente só cuida do que a gente gosta. Exatamente. E aí tem um ponto que é bem importante falar, que é você se elogiar. A gente precisa praticar isso. O que você acha da gente fazer um exercício aqui com o pessoal que está aqui dentro? A gente tem aqui ainda 15 minutinhos para terminar a live. Vamos fazer um exercício? Vamos, então vamos. Vamos ver se o povo está gostando. Quero feedback. Vocês estão gostando? Sim ou não? Eu quero trazer aqui para vocês algo que é muito importante, né, no processo de emagrecimento, que é a questão do elogiar. Existe um exercício simples, que eu coloco isso dentro do grupo de emagrecimento, e eu queria ensinar hoje aqui para vocês. Coloca pra gente, se tudo isso está fazendo sentido, coloca aqui, sim, Nutris, estão fazendo sentido. Tô no joinha. Opa, joinha, Margarete muito, joinha. Opa, Denise também falou, Marina. Quero entender esse programa, Nutri.
Rosa, você me falou, Rosa me chamou hoje no direct para conversar comigo. Eu vou falar com você, tá? Pro direct, pode deixar. Então, o que é fundamental? Você vai pegar agora papel e caneta. Pega papel e caneta, certo? Pegou seu papel e caneta. Você vai pensar agora em 3 pessoas mais importantes da sua vida. Dê nome para essas 3 pessoas. Vou dar um exemplo. As 3 pessoas mais importantes para a minha vida. Meu pai, minha mãe e meu marido. O pessoal está perguntando sobre o programa. No final a gente fala, tá, pessoal? Mais sobre ele. Então, escreveu sobre quem são essas 3 pessoas. Eu gostaria que vocês falassem sobre quais são as 3 qualidades. Vocês vão dar, tá? 3 qualidades para cada pessoa. Então, minha mãe, assim, assim, assim. Você vai dar 3 qualidades para a sua mãe. Meu pai, 3 qualidades para o meu pai. Marido, 3 qualidades para o meu marido. Façam isso. E a gente vai esperar um pouquinho para poder dar tempo, né, Camila? Para elas fazerem. Vamos esperar. E isso que eu tô fazendo para vocês é algo muito simples, tá? Que eu tô ensinando aqui para ajudar nessa questão do elogio. Então, acho que deu tempo de vocês colocarem os elogios. E o que eu quero dizer para vocês nesse momento é que essas pessoas, certo? E aí você vai fazer o seguinte. Depois, a gente vai reescrever isso tudo, tá? Então, presta atenção no exercício. Eu quero dizer que esses elogios que vocês acabaram de falar, esses significados. Então, vou dar um exemplo. Minha mãe é estudiosa, minha mãe é sorridente, minha mãe é alto astral. Ou, meu marido é dedicado, meu marido é amoroso, meu marido é alegre, certo? O que eu quero dizer para vocês que tudo isso que você acabou de escrever no papel é sobre você. Essa pessoa, essas qualidades que você escreveu é sobre você. É verdade. O que acontece? A gente só vê no outro aquilo que a gente tem dentro. E algo muito importante é que eu vejo, né, Camila, que muitas pessoas têm dificuldade de se elogiar. E aí vem traumas, tá? A gente não vai falar sobre isso aqui, mas vem sim de, às vezes, um trauma na sua infância, algo mais profundo. Mas, entenda, essa é você. Se você recebeu uma crítica, por exemplo, em algum momento, se alguém alguma vez te criticou, saiba que essa pessoa está falando sobre ela. A gente só consegue ver no outro aquilo que a gente tem. Que a gente tem, exato. Então, fazendo isso, qual vai ser o exercício? Você vai reescrever. Então, coloquei que minha mãe é simpática, minha mãe é alegre e minha mãe é animada. Você vai escrever falando, eu sou. Eu sou alegre, eu sou animada, eu sou feliz. E aí você vai escrever, tá? Isso se chama, dentro da psicologia, de afirmações positivas. E você está fazendo o quê? Um autoelogio. Você pode fazer isso num diário. A gente indica muito que você tenha um diário para você fazer as anotações dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, dos seus comportamentos. E esse é um exercício muito simples, que você pode fazer todos os dias. Descrever essas afirmações.
Porque isso vai alimentando emoções positivas em você, isso vai aumentando a tua autoestima e depois, lógico, isso é um processo, você vai começar a acreditar que essa é você. Fez sentido? É isso aí, façam, pessoal, façam. Assistam de novo essa live, faz com calma todas essas ferramentas e vocês vão ver como que vocês já vão sair transformados daqui hoje. Né, Com Anne? certeza. Com certeza. Eu tenho certeza Agora vamos falar do demais. grupo. Vamos. A gente tem pouco tempo, né, Camila? Me fala aí 10 como é que tá. minutos. 10 minutos. Tá. Então, gente, é o seguinte. Hoje, eu e Camila, a gente abriu um grupo. Esse é um grupo de WhatsApp exclusivo para oferecer para vocês uma oportunidade. Lá dentro desse grupo é exclusivo, vamos lá, para mulheres que desejam emagrecer, pessoas que têm ansiedade, que têm algum tipo de compulsão, pessoas que já tentaram emagrecer e voltaram a engordar, você que está cansada de fazer dietas restritivas, que quer um passo a passo, é um método, tá? Baseado em passo a passo de estudo, meu e de Camila, a gente uniu nossas duas cabecinhas aí e construímos isso. Esse grupo, você precisa entrar hoje e tem até amanhã. Então, amanhã, acho que é 10 horas da noite. 10 horas. 10 horas. 10 horas da noite, para você entrar dentro do nosso grupo. Quando der 10 horas da manhã, eu vou fechar, tá, o link, ninguém mais participa. Vocês terão bônus exclusivos, vocês terão ferramentas, vocês terão uma condição especial para quem entrar. E essa condição especial a gente vai revelar na quarta-feira e vocês terão a oportunidade para fazer essa aquisição na quinta. Então, nessa quinta-feira... Aquisição do Start. Grupo Start, tá? Isso. Que é o nosso grupo de 30 dias, tá? Tudo vocês vão saber lá. Eu quero saber como funciona, eu quero saber quais são os módulos, eu quero... Só para quem tá lá dentro. Muita gente tá me perguntando, viu, Anne? Que tá lá no grupo, mas vem me perguntar, como é que é? Eu falo, gente, calma, vamos segurar a ansiedade, tá? Nós vamos explicar tudo lá dentro do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Isso. Nós explicaremos tudo direitinho para vocês, como funciona, quais serão os encontros, o que vocês vão ganhar, tá bom? Então, nós revelaremos o Grupo Start 2, o desafio Grupo Start 2, na quarta-feira. Isso. E você entrando agora, tá? Eu já vou colocar algumas informações. Tenham calma, porque o grupo hoje, ele vai fechar às 8 horas. Então, pode ser que você entre às 8h05 e não chegue no grupo e não veja nada. Tenha paciência, porque depois eu vou repostar todo o conteúdo. Eu e Camila, inclusive, vamos correr, vamos jantar, porque de 8 horas a gente tem um grupo nosso aqui do Ser Consciente, 4 meninas. Tá? E aí, tenham calma. Entre no grupo para que você saiba de tudo, tá? Tem áudios meus que eu fiz hoje. Camila amanhã vai liberar áudio delas também, explicando mais coisas. A gente vai falar mais sobre passos importantes no processo de emagrecimento. E quem está dentro do grupo, que assistiu essa live, tem qualquer dúvida, coloca lá, que a gente vai responder vocês com o maior carinho. Tá? Com certeza. Então, é isso. Resumindo, para saber tudo, entra no grupo do WhatsApp. Aniele, como é que eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Tem 2 caminhos. Ou entra aqui no nosso link da bio, ou chama a gente no direct. E aí, chamando no direct, a gente coloca o link. Exatamente. Tá bom? Então é isso. Meninas, muito obrigada Muito obrigada pela participação, pela paciência com os problemas técnicos. Faz parte, né? Faz parte, é isso aí. E qualquer dúvida... E Pode falar. E
Antes de finalizar, eu queria deixar só um recado. Comece já. É. Se não for agora, quando? Se não for você, quem? Então, eu acho que para finalizar com chave de ouro comece. Não deixe nada para depois, né? Nada. Primeiro faz, depois melhora. Isso aí. Só podemos melhorar aquilo que a gente já fez. Então, Ei, um beijo. um beijo, boa noite, obrigada. Boa noite. Margarete, até daqui a pouco. Boa semana, tá? E até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.